Boa noite. Boa noite, boa noite. Vou dar um minutinho para todo mundo ir entrando. Só vão me falando se estão me ouvindo bem, se me enxergam bem hoje. Vem pra cá, já começamos. A gente vai andando. Uhum. Pode fechar a porta se quiser. Eu quero. Então fecha. Boa noite, Rai. Vem mais perto. Para de brincar. Um negócio que anda. Venha. Mais perto. Bom, vamos começar. Vou chamar já o Vanderlei assim que eu conseguir aqui. Boa noite, pessoal. Todos nos escutam bem? Nos enxergam bem? Boa noite, menina. Noite, Wander, tudo bem? Calma, muita calma nessa hora. Calma. Cadê a corzinha aqui do negócio? Calma, que o negócio vai ter que melhorar aqui. Tô com a Tá cadeira tudo que certo. anda, tá? Se eu começar a sumir daqui, é a cadeira que tá andando. Mas tudo bem. Aí, agora sim. Agora é boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Bom, estagnação, à fluidez, com o Vanderlei Guerra, comigo, Michele Gomes, e com a Adilene Soares. Olá, pessoal. Obrigada, Ivone, por me dar o ok da imagem da sua. Eu vou trazer um pouquinho mais pra cá, senão daqui a pouco só tá minha cabeça e eu vou sumir aqui. vai, junta mais aí, porque você sabe que quanto mais curtinho, melhor, né? Vai ficar aqui assim. Melhorou. Tá Aí. um pouco melhor. Boa noite, Yumi. Boa noite, Ivone. Oi, Yumi, você tá bem? Vamos aproveitar e mandar uns aviõezinhos aqui, pessoal. Quem também aí manda os aviõezinhos para os seus colegas, para que eles possam participar e quem sabe sair um pouquinho dessa estagnação. Já tô mandando aqui. Acho que também a gente pode começar com um exercício de respiração, né? Para as pessoas irem centrando. Podemos sim. Quer fazer alguma coisa ou quer que eu faça aqui, Viva? Eu pensei em alguma coisa para o final, assim. Então eu faço agora e você faz no final. Beleza, perfeito. Bora lá. Então, vai respirando. Enche o pulmão de ar e solta bem devagar. Vai sentindo a sua presença, onde você está assistindo essa live, no ambiente, na poltrona, na cadeira. Sente como é que está seu corpo. Se tem algum lugar que está incomodando, dá uma alongada, joga a intenção dessa respiração para essa região, dissolvendo aquilo que precisa ser dissolvido, desconectando do seu dia, tarefas. Trazendo a presença para o aqui e agora, para a gente prestar atenção, para a gente aprender, tirar as dúvidas. Aí a gente dá uma espreguiçada no corpo, do jeito que é possível.
Pra frente, pra trás, pro lado. E, e acordamos. Estou aqui. Estamos Já aqui falou para voltar? pra voltar, por favor. Bom, sejam todos bem-vindos a essa live da estagnação à fluidez. Agora mais presentes, depois dessa breve missão. Então, para quem não conhece, apresentando aí, o Vanderlei Guerra, nosso grande parceiro aqui do Espaço Florescência, que fizemos uma live já falando sobre o Tantra, desmistificando aí o Tantra, saindo desse lado preconceituoso que algumas pessoas colocam o Tantra, né? E hoje ele veio aí para falar um pouquinho mais desse processo nosso que vivemos ainda estagnados em muitas questões e quanto nós levamos isso também para o nosso corpo e não trazemos fluidez na nossa vida. Então, o tema casa assim muito, né? Da estagnação à fluidez. Então, bora fluir com a apresentação breve aí do Vanderlei, falando um pouquinho dele, para quem não assistiu a live passada, conhecendo um pouquinho mais sobre a sua história aí como terapeuta holístico, com esse maravilhoso trabalho sobre o Tantra. Pois é. Para quem não assistiu a live passada, tá lá salvo no espaço Fluorescência, né? Então, se vocês quiserem, então eu não vou me delongar em apresentações, porque sempre, se você quiser dar uma olhadinha na nossa formação, ela tá ali, então não vamos perder muito tempo nisso, né? Mas a gente faz um trabalho de, além de terapeuta holístico, terapeuta integrativo, né? Então, acho que isso é o mais importante, né? É olhar para o corpo como um todo, né? Olhar minuciosamente cada pedacinho e entender realmente que cada ser humano é um ser humano, cada ser humano sente de uma maneira diferente. E isso que vai nos direcionar para a doença, para as travas e para tudo isso. É a questão de como nós sentimos, né? E tem gente que hoje em dia nem sente mais, né? A pessoa está indo literalmente no automático, né? Ela já está tão travada, tão bloqueada, tão estagnada na vida, vamos falar assim, que ela já está totalmente desligada, né? E eu acho que eu decidi falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, literalmente por isso, de ver a situação que as pessoas estão vivendo. É tudo muito automático, né? Então, vamos sair um pouquinho hoje do automático, vamos voltar para o corpo um pouquinho. Hoje foi maravilhoso ver essa ideia aí de já começar de uma maneira diferente. Eu acho que vai ser bem interessante até o final. Que assim seja, bora lá. Que a gente tem que sair do padrão do óbvio com as pessoas, né? E fazer a gente se descobrir de outra forma. Exato. E eu queria já entrar assim, no tema, trazendo uma reflexão, né? Eu acho que é importante trazer uma reflexão para as pessoas. Eu costumo dizer que estagnação é morte e movimento é vida, né? Então, enquanto nós estamos estagnados, literalmente nós estamos mortos, né? Quando você está com o teu corpo parado, né? Porque nosso corpo ele não veio para ficar parado, né? O nosso corpo ele veio para o movimento, né? Tanto que a gente vai ver que as pessoas que se dedicam ao esporte, as pessoas que praticam esporte, não que elas não vão ficar doentes, elas vão ficar doentes sim, né? Por questões emocionais, uma série de coisas assim. Mas você vê que a vida ela cobra de uma maneira diferente, né? Quando a idade vai chegando, né? Aquela pessoa que frequentou a academia, que malhou, que treinou, né? Diferente de uma pessoa que chega nos 40 anos que não fez absolutamente nada, né? Então o corpo viveu naquela paradeira e aí é dor aqui, dor ali, dor acolá, né? Depois dos 40 é dor para todo lado, né? Já é dor quando a gente pratica exercício. Se não praticar, então o negócio fica complicado. Mas aí vocês procuram a Michelle,
né? Que é uma ótima fisioterapeuta, vai ajudar você com as dores. né? Coisa que eu sempre falo para os meus clientes é você tem que escolher qual é a dor que você quer. A dor de você se cuidar, que vai te dar qualidade de vida, ou a dor de você não conseguir ser independente, você não conseguir levantar da cama sozinho. Exato, exato. E dentro daquilo que a gente vai trazer hoje é exatamente isso, né? Não é a questão do movimento corporal, né? Também vamos falar do movimento corporal, mas assim, é do movimento do nosso ciclo de energia, né? Eu acho que isso que é interessante as pessoas entenderem. Que nós vamos falar aqui dos 7 principais chakras, né? Eu quero trazer um pouquinho dos 7 principais chakras, que são os mais conhecidos. Quem é da terapia holística vai entender um pouco mais, né? Tem mais clareza sobre isso. Mas a gente sabe que dentro do nosso corpo a gente tem milhares de chakras, pontos de energia. Mas já trazendo essa concepção dentro do Tantra, né? Porque o que dentro do Tantra é os chakras, na verdade, né? São vórtices de energia, né? É como se fossem discos, né? Eu gosto de desenhar para as pessoas entenderem, né? Porque às vezes tem pessoas que acham que esses pontos de energia são pontos espíritas, pontos de qualquer outra coisa, mas na verdade são discos de energia que da mesma maneira que recebem, né, os nossos traumas, eles também eliminam os nossos traumas. Estou sendo assim bem claro, assim, não vou dar muito termo didático, mas vamos ser bem mais claro que pode ter pessoas que não vão entender muito. Então esses discos eles fazem com que toda essa energia ela vá fluindo dentro do nosso corpo, né? Da mesma maneira como recebe a informação, ele também elimina. Então, a partir do momento que eu tenho esse movimento ele está fluido, né? Vamos falar assim, então, movimento, fluidez, né? Então, fora estagnação, fora morte, né? E aí que a gente começa literalmente a sentir o nosso corpo, né? Realmente vivenciar esse movimento. Né? E esse movimento, dentro de cada um dos chakras, ele tem um significado. Aonde é que a minha vida para, onde é que a minha vida estagna e por que isso acontece. Né? Foi até interessante que eu soltei aí um vídeo ontem, né? Anteontem, né? E recebi vários directs aqui, né? O pessoal perguntando o que é isso, né? É macumba? É oração? Bruxaria. Eu só acompanhava assim, as coisas. Eu falei, eu vou deixar a bomba pra ele, deixa ele Você responder. estava participando do vídeo, então você viu o movimento que aconteceu e assim, e no direct aqui eu recebi muita coisa, né? Tipo assim, as pessoas tentando entender o que estava acontecendo ali, né? Na verdade, ali era uma paciente que. E também aquilo também não acontece do dia para a noite, né? É bom deixar isso claro também, né? É uma pessoa que já entende o trabalho terapêutico, que se dá a oportunidade de vivenciar aquilo, e ela deixou a energia fluir. Mas era uma pessoa que tinha. Né? E eu estou falando aqui porque eu tenho autorização dela para falar, tá? Porque tem muitas pessoas que não autorizam, mas é uma pessoa que passou por no caso, um abuso sexual, né? Ela foi estuprada quando mais nova e a gente já tinha feito algumas coisas, alguns trabalhos antes, mas aquilo estava ali escondido, ela nunca falou sobre isso, né? E ali naquela sessão realmente veio à tona, em alguns pontos que eu toquei, veio essa dor para ela, né? E ali foi apenas um corte do final, né? Porque eu não gosto de colocar muito a dor da pessoa, porque às vezes espanta, né? Às vezes você pega uma pessoa ali gritando ou propriamente chorando no processo de. Então, isso às vezes afasta as pessoas de entender que a eu gosto de colocar um momento mais bonito, né? Que a ressignificação ela é muito mais bonita. Né? Então, isso dá uma mexe assim com as pessoas e na verdade isso é corpo. É esse corpo aqui que está cheio de registros, né?
E os chakras, eles são exatamente isso. Você vai levando pancada da vida, você vai levando pancada, e aí automaticamente é como se esse disco começasse a travar, né? Ele começa a ter mais dificuldade em fazer esse ciclo de eliminar, e aquilo vai registrando, vai registrando, vai registrando, até que chega um ponto que morre, estagna, para, bloqueia, e aí a pessoa não anda mais para canto nenhum. Sim. E esse registro ele é muito profundo, né, nos corpos sutis, no corpo físico, no corpo emocional. E às vezes, e é exatamente o que você falou, às vezes ela somatiza no corpo, mas também somatiza no ambiente dela, que é onde reverbera muita coisa. Então, às vezes, o registro não para só no corpo físico, ele vai para o ambiente de trabalho, vai para casa, pifa o carro e você não entende porque que tudo está explodindo ao seu redor, sendo que a sua energia que não está circulando da forma adequada para que o meio comece a conspirar a seu favor. E aí mingua a prosperidade, mingua várias outras coisas. É muito engraçado isso que você falou, porque às vezes as pessoas não entendem, às vezes porque o nosso carro quebra, né? É muito engraçado isso, né? E realmente nada acontece por acaso. Não. Sempre acontece para a gente parar e olhar. Eu lembro uma vez que estava numa situação assim assim, realmente de não conseguir fluir em uma questão, né? E o meu carro estava bonzinho, assim, do nada eu saí com ele e de repente uma bomba que levava óleo para o motor, ela travou literalmente e o óleo não subiu para o motor e aí acabou fundindo o motor do carro, né? E o carro bonzinho do jeito que estava, né? E aí depois eu entendi o processo. Eu falei, putz, eu devia ter olhado para isso, né? Gastei uma grana, mas tudo bem. Acontece. A ingenuidade da gente faz com que a gente não olhe para isso. Eu já passei por uma outra situação também, que eu tinha sofrido um assalto nas juntas provisórias. E nos dias seguintes eu queimei o portão da casa dos meus pais, o portão automático. Eu quase queimei o fogão e meu carro deu pane. Então foram Uau. três assim, que foram muito fortes. Aí minha mãe, com o jeito, minha mãe tem uma visão um pouco diferente e eu segui os caminhos dela a partir das orientações dela, por isso que hoje eu trabalho com o que eu trabalho. E ela falou, na época, ela falou, vamos tomar um passe? Vamos fazer alguma coisa, que o negócio não tá legal e é você? Porque eu passei pelo fogão dela, o fogão disparou. Ele simplesmente ligou. Eu entrei na garagem, o portão automático deu curto. Então, aí você pensa, antes nas coisas materiais do que na gente. Exato. Exato. É porque as pessoas não percebem, né, nessa loucura da vida e nesse movimento que a gente tem aí com relação ao externo, né? Tá sempre voltado para o externo. A gente não olha para dentro, a gente não conecta que o corpo ele não é só corpo, que o corpo ele é um movimento de energia intensa, vibrante e que nós não conseguimos compreender, aceitar, desenvolver essa vibração que é esse corpo, essa energia vibrante, ela vai estagnando em alguns pontos, né? E ela tem que ser expelida como uma denúncia do nosso corpo para que a gente possa olhar para ela, né? Então, o nosso corpo é inteligente. Quem não é muito inteligente, às vezes a gente fica olhando para o campo. Então, ele vai dando alertas para a gente, ele vai mostrando. Só que a gente está tão na materialidade, na racionalidade, que a gente não entende. Ah, gente, meu carro deu problema, a torneira minha quebrou, não sei o que. Nossa, eu acho que tem espírito, alguma coisa que está fazendo aí, né, que está destruindo. Alguém fez um mal olhado, colocou alguma galinha preta no meio do meu caminho, enfim. E a gente vai olhando para o externo e não entendendo que a gente precisa primeiro olhar para a gente, primeiro entender nossos movimentos que vamos estagnando, né? Sexta-feira eu passei por uma questão que eu falei, gente, vamos fazer alguma coisa aqui, fazer uma meditação, fazer algum movimento, né? Porque eu estava num processo assim, com energia bem baixa, assim, bem triste, e eu falei,
alguma coisa está precisando liberar, porque esse externo conectou com alguma coisa minha aqui interna. E aí eu fui, fiz umas meditações, dei umas boas choradas, aí eu entendi onde estava o negócio, né? E fui levando aí e liberei o fluxo. Então, É exatamente sobre isso, né? É nós entendermos, você falou uma palavra bem chave, que é assim, é nós entendermos que nós somos energia, né? Quando você entende realmente essa questão que nós somos energia e que tudo está ligado, né, totalmente está tudo amarrado, aí acho que fica mais claro ter esse entendimento. Né? Então, o que é energia? A energia ela precisa de movimento. Então, automaticamente, estagnou, parou a energia, ela baixa mesmo e tudo vai travando. Né? Aí você começa aí nos degraus, né? E tudo trava. Mas vamos falar aí um pouquinho então dos eu vou dar alguns exemplos, né? Para não ficar maçante, eu vou tentar ser bem prático, bem rápido, para as pessoas entenderem, né? E os principais pontos, né? Então, por exemplo, nós estamos falando de 7 chakras, né? Então a gente vai começar sempre pelo primeiro chakra ali, que é o chakra raiz, né? Que se a gente pegar ali, se vocês buscarem depois, quem não conhece, não tem entendimento, mas se você buscar ali os 7 chakras no Google, você vai ver que ele está bem ali perto do períneo, né? Uma região ali aonde a simbologia dele vai ser a cor vermelha, tá? Vou ser um pouquinho assim detalhista só para as pessoas entenderem. Então, ali é o nosso primeiro ponto de energia, né? Que é um dos pontos, eu digo que assim principais, que é a nossa conexão com a Terra, né? Que é o chakra, por isso o chakra raiz, né? É como eu brinco que literalmente nós somos uma árvore, né? Que a gente sai do chão, né? As suas raízes estão enfincadas na terra. Né? E nesse chakra, a gente trabalha muito a questão de segurança, né? Dentro do Tantra, a gente trabalha muito a questão da segurança e da sobrevivência também. Né? Então, o que acontece? Quando nós temos o sentimento, né? Quando a gente tem dentro de nós um sentimento de medos, né? Medos muito profundos, o medo pode ser o medo de não ter, ou o medo de vai faltar, né? Pode ser o medo também de não pertencer a um determinado grupo, que aí vem muita questão do pertencimento também, né? Até o medo da vida, né? Perdão, o medo da morte, né? Não o medo da vida, né? Mas o medo da morte em si, né? Tem pessoas que morrem de medo da morte, né? De não sobreviver, né? Não estou ali. Então, aqui, quando a gente está falando muito a respeito dessa questão dos medos, né? A gente está falando muito a respeito de chakra raiz, né? E aí o que acontece quando tem esses sentimentos? A gente se sente seguro, né? Existe uma situação de ansiedade absurda, porque se eu não sei se amanhã eu vou ter, se eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, se eu não sei se amanhã vai ter uma segurança aqui para mim, então isso me gera uma ansiedade muito grande. Eu estou ali pensando só no futuro, eu estou pensando no que vai acontecer, né? Então isso te desperta uma ansiedade muito grande. E também eu acho que essa é a palavra-chave para o chakra raiz, que ele te permite a você ter quando está bloqueado, né? Quando a gente está com esses sentimentos, te dá uma estabilidade. Então, você não está estável na vida, né? É como se você tivesse meio que balançando na vida, né? Então, é como se a vida não tivesse chão, vamos falar assim. Sabe quando você sai de um cruzeiro, né? Que as pessoas elas saem, elas ficam no cruzeiro ali 5, 7 dias, né? Dentro do mar e aquilo ali. Tá. Aí quando você volta para o porto, que você chega no porto, diz que você tem essa sensação de que você ainda está no mar, que está tudo meio que balançando, né? Então é essa situação de insegurança. Por quê? Porque eu não estou literalmente ligado na Terra, né? Eu não estou particularmente fixado à Terra. Então é como tudo fosse muito incerto, sabe? É tudo muito inseguro.
Então, esse é um dos principais pontos aí, né? Então, de repente, se alguém começar a se identificar, aí o pessoal que está na live começar a se identificar, olha, eu estou passando por esse momento aí, eu não estou me sentindo seguro, você pode ter certeza que aí já é um ponto que você está localizando aí que tem um bloqueio. Não está fluindo como deveria fluir, porque a gente tem que viver fluido. Ah, Vanderlei, mas nós estamos vivendo uma política, eu não vou nem entrar nesse detalhe de política, que está complicado, né? Mas nós estamos vivendo um momento de insegurança do Brasil, tarifação, é isso, é aquilo outro. Sim, mas vamos viver o hoje. Amanhã pode ser que você nem esteja aqui, então para que você vai sofrer com o dia de amanhã, né? Ah, vou sair gastando? Não, só estou falando de insegurança mesmo, né? Amanhã não pertence a nós, não tá no nosso controle, né? Então, não sei se vocês têm alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito desse chakra, pode ir colocando, que a gente vai respondendo aí de acordo com a situação. Nesse chakra, para vocês também do Tantra, tem a ver com a criança interior, porque no xamanismo é o chakra do Curumim, a criança. Eu já ouvi falar. Com a gente também, porque tudo parte do princípio que quando a gente fala de raiz, né, chakra raiz também, a gente vai também se ligar um pouco também a nossa mãe, né, que é a raiz, né? Uhum. Então, automaticamente está ligado à criança também. Faz sentido. Até mesmo quando você falou de morte, quando a gestante pare pelo canal vaginal, né, ela morre, ela deixa de ser quem ela era para ela assumir uma nova versão. E esse processo do canal vaginal se abrir, fazer a dilatação e passar a criança é um rito de passagem. E mesmo que tenha vários, vai ser vários ritos de passagem, né? Não importa quantos filhos ela tenha, esse rito de passagem acontece. Se não acontece por causa de uma cesariana, por causa de um aborto, enfim, alguma coisa que é provocado ou não, aí ela se perde nesse caminho. E esse chakra fica totalmente bloqueado. E é engraçado que você falou uma coisa que realmente chama atenção, né? Tem as mulheres, elas isso foi algo na decodificação biológica, né? Acho que não sei se a Dilene vai lembrar disso, e que a gente falava sobre o quanto que uma mulher, quando ela gera, né, uma criança, na gestação, ela perde a identidade dela, né? Então, ela passa a não ser mais vamos supor, ela passa a não ser mais a Michele, e agora ela vai ser a mãe, né, de fulano de tal. E aí, por exemplo, alguém vai te visitar. Não, eu não vim visitar, eu vim visitar o neném, vim visitar fulano, né? Então, quando essa mulher, ela perde a identidade, e para você ver como é que é interessante, né, que uma boa parte das mulheres, eu vou dizer mais de 50%, eu acredito, que elas, inclusive, elas no meio da gestação, que as pessoas acham que isso é normal, mas isso não é normal, isso é emocional, elas vão ter hemorroidas, né, durante a gestação, né? Porque é a perda de identidade, ela perde a identidade dela para poder gerar a identidade de uma outra criança. É muito louco isso, né? É um processo de transformação, né? A hemorroida está falando das mudanças, dos ciclos de mudanças que as pessoas estão tendo. E é interessante, assim, muitas pessoas que têm depressão no pós-parto, é exatamente isso que você colocou, Vanderlei. O quanto elas estão perdendo a identidade de ser ela para ser a mãe de alguém. E isso é conflito. A gente já não tem esse chakra tão estruturado, né? Então, quando vem a maternidade, isso se perde, a pessoa fica perdida dentro da sua própria identidade. Que papel eu estou? Sim. Até encontrar, até ela se restabelecer e conseguir falar, eu sou mãe, mas eu também sou Dilene, eu também sou, né? E ela conseguir entender que ela exerce vários papéis e não somente um papel. Né? Exato. E quantos casamentos terminam nesse momento, né? Também. Porque ela deixa de ser a esposa, né? Ela deixa de ser a mulher para ser mãe, né? E aí os maridos também não estão preparados para isso, né? Porque ele quer continuar a mulher dele, né?
E aí, ixi, aí a gente vai por um caminho absurdo, né? Então vamos caminhar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode pôr aí, que aí a gente vai respondendo sucessivamente, né? E aí depois, quando a gente sai do chakra raiz, então, nós vamos para o chakra sacral, né? Que a gente vai trabalhar aqui mais ou menos 2 dedos abaixo do umbigo, né? Que é um ponto específico, eu acho que esse é um dos pontos mais fortes que a gente trabalha dentro do Tantra, né? Por isso que as pessoas elas se assustam um pouco, né? Porque é o ponto da sexualidade, é o ponto do prazer, mas também é o ponto do útero, né? Aquele que cria todas as coisas, que cria uma vida, né? Quando você está ali trabalhando nesse ponto do chakra, você está trabalhando exatamente em cima do útero, por exemplo, de uma mulher, ou até mesmo ali no homem, né? E é onde a gente cria todas as coisas, né? Onde a gente tem essa força, vamos falar assim, que no Tantra a gente trabalha muito essa força da sexualidade, né? E que, infelizmente, ela é podada desde a nossa infância, né? Então você não pode falar sobre sexualidade, você não pode falar nada que cogite essa questão, né? O quanto as pessoas elas não conseguem entender. Eu brinco, né? Até minha esposa está aqui assistindo a gente. E a minha esposa, eu me recordo, ela me conta, né? Eu não conhecia ela nessa época, mas quanto foi difícil para ela, por exemplo, na primeira menstruação dela, né? Porque os pais não falaram nada, ela com 16 anos de idade, né? Não lembro se era 14 ou se era 16, agora me foge a ideia. Por quê? Porque não podia se falar sobre isso, né? Em contrapartida, é proibido, né? É proibido. E em contrapartida, por exemplo, a minha filha de 12 anos, acho que com uns 8 para 9 anos, a minha esposa já começou a falar para ela: olha, vai chegar um dia em que vai acontecer assim, vai acontecer assado, tal. Então, hoje, até outro dia a gente foi num programa de TV fazer uma entrevista, eu e ela, e aí nós levamos a pequenininha que na época ela estava com 9 anos, agora ela já tem 10. Aí a mocinha que entrevistava o programa, ela falou assim: nossa, mas ela vai entrar para ouvir o que nós vamos conversar, porque era uma pegada um pouco mais forte, né? Eu falei: ela foi feita disso. Ela não tem por que esconder, né? Afinal de contas, foi através do ato sexual que ela veio ao mundo. Então, né, lógico, a gente não vai colocar um filme pornográfico para ela assistir. Mas você falar sobre sexualidade abertamente é você permitir que esse chakra trabalhe de uma maneira também aberta, sabe? É poder dar entendimento. Porque qual que é o principal sentimento das pessoas que estão com o chakra sacral bloqueado? É a questão da culpa, né? A culpa está totalmente amarrada a esse chakra. A vergonha, olha como é que é interessante, né? Porque é vergonhoso falar sobre sexualidade, sabe? Então a vergonha ela fica travada ali. E a dificuldade, que esse é um dos principais movimentos que a gente faz no Tantra, que é de sentir prazer, né? Olha que loucura! A gente se poda de sentir prazer da vida. E quando eu estou falando de prazer, eu não estou falando só de sexualidade. Observa, por exemplo, que às vezes você compra um carro, estou dando um exemplo aqui, tá? Às vezes você compra um carro e uma pessoa chega para você e fala assim: nossa, parabéns, né? Pelo carro que você comprou, tudo, tal, não sei o quê. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim: então, né? É porque eu fui na loja, as coisas não estão fáceis, está tudo muito difícil, mas eu fui lá, financei não sei quantas vezes, né? Como ela não se dá o direito a ter aquilo e ela sente vergonha porque ela conseguiu isso. Sabe? É algo louco. É a sensação de não merecimento, né? Não merecimento. Exatamente. E também a questão de não conseguir criar, né? Por isso que a gente fala dessa questão da sexualidade em si, que essa energia ela é tão potente. E não é assim, gente,
Você vai fazer uma sessão de Tantra, você vai ativar a Kundalini, você vai mexer no chakra sacral e tua vida vai mudar do dia para a noite. As coisas não funcionam desse jeito, não é assim. Mas quando a gente mexe no chakra sacral, o que, que acontece? Às vezes eu estou bloqueado. A situação financeira está apertada, né? Aí o que, que acontece? Eu vou fazer um trabalho dentro do chakra sacral. Eu vou ter relances, ok? De poder fazer, Vanderlei, ó, o Vanderlei ele tem conhecimento nisso. Vamos fazer um evento, vamos gerar verba para um evento, vamos gerar verba num curso digital, ou você trabalha com segurança, de repente, vai fazer uma atividade, uma outra atividade. Então, isso faz com que a coisa flua, sabe? Tem gente que se enfia em dívida, aí quer fazer uma sessão de Kundalini para poder resolver. Cara, desculpa, não é assim que as coisas funcionam. Não é, mas é permissão para você se sentir livre para fazer as coisas, mas não necessariamente vai ser no estalar dos dedos, você vai ganhar na Mega Sena e as coisas vão acontecer. As pessoas buscam mágica, né? Fast food, eu sempre falo isso. As pessoas pensam que o movimento de autoconhecimento, de crescimento, é um fast food. Você vai lá, faz a vivência e amanhã eu sou outra pessoa. Né? Já resolvi meus problemas. Eu fiz uma sessão de vivência tântrica e está tudo certo. Então, as pessoas precisam entender que tudo é um processo que você vai desenvolvendo a partir do momento que você entende que você pode crescer. As terapias, elas estão aí para ajudar, elas não estão para fazer a mágica do dia seguinte, você está em outro patamar, em outro nível de consciência. Começa a despertar, Sim. a se olhar. Não que também as coisas estão à disposição, tudo está no universo à disposição, mas a gente foi tão acostumado a não acessar tudo, tirar essas cascas das roupas demanda um tempo. Para algumas pessoas, os quesitos vão ser mais rápidos, para outras vão ser mais difíceis, e a gente vai caminhando. É igual assim. Perdão, Tilene, pode falar. Não. É igual assim, por exemplo, um exemplo, tá? Pra gente dar uma pimentadinha aqui, que nós estamos falando de chakra, de chakra sacral, né? Por exemplo, quantas mulheres ou quantos homens, né? A minha esposa colocou, tá travando um pouquinho. Vai olhando aí, vê se melhora, tá, meu amor? E avisa aqui pra gente. Eu que travo um pouco, às vezes. Então, assim, quantas mulheres e quantos homens, por exemplo, eles não se permitem a vivenciar o prazer, né? Por exemplo, você está na hora H lá e você dá umas gemidas, por exemplo. Tem mulher que não consegue gemer na hora H. Tem homem que não consegue gemer na hora H, né? E isso é bloqueio de você não poder sentir prazer. Gente, você ouvir da sua mulher ou do seu esposo um gemido na hora H, cara, isso é bom demais, pelo amor de Deus. Sabe, assim, muda totalmente, né? Porque nós estamos dentro dessa fluidez. Então, eu falo, porque para mim, ouvir minha esposa gemer ou eu gemer para ela, isso é maravilhoso. Só que se esse chakra estiver bloqueado, você não consegue. Você não consegue. Você não se permite ao prazer. E quando você se permite, você vai perceber que é você que está no controle da ação, sabe? Quando eu olho para mim e me permito a vivenciar o prazer, eu entendo que é eu que estou no controle. Não sei se faz sentido isso para vocês. Sim, faz muito sentido. Então, vamos tirar culpa, vamos tirar vergonha, sabe? Vamos colocar isso tudo de lado, vamos fluir, né? Sempre, né? Com o intuito de que, isso é um ponto bem importante, sem julgamentos, sabe? Sem se sentir julgado. Porque, se eu dar umas gemidas aqui, ou se eu fizer isso, não sei o quê, o que as pessoas vão achar? Eu quero lá saber o que as pessoas vão achar. Às vezes minha esposa agarra aqui na minha boca, ela fala baixo, senão o vizinho vai ouvir. Eu falo, deixa ele ficar com vontade lá, ele que ouça.
Eu mato ela de vergonha. Mas tá certo. Bota um travesseirinho leve na boca, ajuda a sua esposa. Mas não pode ser, só tem que ser bem leve, viu? Que o gemidinho tem que sair. Então vamos lá, vamos subir mais um pouquinho, né? Ah, eu não falei, né? Com relação à cor também, gente, quando você vê lá na figura, é o laranja, tá? É o segundo chakra. As cores também são baseadas para a gente ter essa separação. Aí nós vamos então para o terceiro chakra, né? Que ele está localizado acima do umbigo um pouquinho, né? Que a gente chama ele de plexo solar, né? E o plexo solar ele tem muita função no sentido assim no sentido tanto do poder pessoal, é o meu poder, tá? É o meu poder como pessoa, mas ele também tem uma função de ação, tá? Então, quando você tem esse chakra que ele está travado na vida, né? Os primeiros sentimentos que vêm aquelas pessoas que elas não têm força para nada, sabe? Elas se sentem sem força, elas se sentem sem energia para agir, elas entram todo o tempo em procrastinação. Isso a maioria das pessoas vive isso constantemente. Por quê? Porque estão com o plexo solar travado, né? Elas ficam o tempo todo travados na vida, né? Não tem a força de ir, e aí também a gente entra em umas outras conotações que também às vezes a pessoa não tem a força do pai, né? De ir para a vida, né? Porque perdeu o pai, uma série de coisas assim. Então todos esses acontecimentos eles vão gerando esse bloqueio, né? Ou então também uma das coisas que está dentro do plexo, que são aquelas pessoas que têm muita raiva contida, sabe? Aquelas pessoas que vão ter problema de vesícula, sabe? Vão criar pedra na vesícula, né? Por quê? Porque é uma pessoa totalmente raivosa, mas que elas limitam essa raiva, elas contêm toda essa raiva, como se elas não tivessem, elas não conseguem estar no comando da vida delas, e aí ela sempre acaba cedendo para o outro, né? Isso acontece muito também em relacionamentos amorosos, que são relacionamentos abusivos, né? Então a pessoa, ela muitas das vezes, ela fica só cedendo para o outro, ela tem aquela raiva dentro dela que ela queria se libertar, ela queria colocar para fora, ela queria gritar, ela queria acabar, mas ela não consegue. Então ela está sempre cedendo para o outro, né? É como a gente pudesse dizer que eu recebi um soco no estômago, vamos falar assim, sabe? É aquela dor do soco no estômago, não sei se... só de falar eu sinto, sabe? É como você fica sem ar, você perde o ar, né? Quando você toma um soco na boca do estômago. É exatamente ali que está o plexo solar, né? Então, é como se você estivesse recebendo ali. Então, acaba tendo esse bloqueio, né? Que está bem aqui no abdômen, né? Então, eu não consigo, então, ter esse meu poder, pessoal, eu não consigo me reconhecer. E aí entra também uma questão de falta de identidade, né? Então, a pessoa ela não se reconhece, ela vai vivendo de acordo com aquilo, porque está toda literalmente travada, né? Ela não consegue olhar para a vida e falar assim, eu posso e eu mereço. Sabe? Eu acho que essa é uma das palavras principais do plexo, sabe? É olhar e falar, eu posso, eu mereço e eu escolho isso para minha vida. Tem gente que não consegue. O chakra do magnetismo, que a gente Oi? esse seria o chakra do magnetismo. Não, o magnetismo, na verdade, a gente está um pouquinho acima, nós já vamos chegar nele, que seria o chakra do coração. Né? O cardíaco, o magnetismo está aqui, né? Eu até tenho a gente, e eu não vou entrar em religião, mas as pessoas falavam, né? Estudiosos aí afirmam que o magnetismo de Jesus era tão grande o magnetismo que ele tinha no chakra cardíaco, que as pessoas conseguiam sentir esse magnetismo tipo a 10 quilômetros que Jesus estava chegando,
as pessoas conseguiam sentir esse magnetismo, mas isso vem muito aqui do coração, né? Que é do chakra do coração. A questão aqui no plexo está muito mais nessa questão de você saber quem realmente você é, sabe? De escolher, eu posso, eu mereço, eu tenho força, eu posso fluir na vida, sabe? Está muito mais relacionado a isso. Ok. E Tá? ele pode ser substituído ou ele pode estar movimentando o excesso? Como? Perdão, cortou. Ele pode estar só obstruído ou ele pode estar movimentando no excesso? Ele pode estar entrando no excesso também. Nunca, todos os chakras, todos, eles podem tanto estar bloqueados, quanto também eles podem estar em excesso. E aí entra outras conotações, né? E aí cada um, você tem uma conotação também diferente. É como se você trouxesse para o contrário também, né? Essa pessoa, ela pode se sentir demais, o ego dela pode estar demais, e isso também vai afetar de outras maneiras. Porque quando a pessoa ela entra numa fluidez muito grande, e não que seja... que tá errado também, tá? Tem que sempre ter uma balança, né? Não pode ser 880. Você tem que estar ali no meio. Você não pode ir para o excesso, nem para a falta e nem bloqueio, né? Você tem que estar fluindo, mas fluindo dentro de um equilíbrio. Um equilíbrio, exatamente. Porque senão você acaba afetando outras pessoas também, né? Aí acaba sendo, por exemplo, uma pessoa que está aqui no excesso, ela pode, por exemplo, em vez dela se conter nessa raiva, né? Ela pode colocar essa raiva tão a ponto para fora que ela começa a ofender as outras pessoas. Sabe aquela pessoa que você fala assim, essa pessoa é muito sincera, ela diz tudo na tua cara. Não, às vezes ela está agredindo o outro achando que ela está sendo sincera demais e as coisas não funcionam assim. Sabe? Muitas das vezes eu não concordo com a atitude que aquela pessoa está ali se colocando, né? Muitas das vezes isso acontece. Mas eu vou começar a entrar numa discussão, vou colocar para ela só a minha verdade ali, com a ignorância que ela tenha que aceitar isso. Não. Eu tenho que ter um equilíbrio. Então, às vezes, eu vou calma, beleza, tá tudo certo, ok, vamos seguir assim. É mais ou menos assim. Até porque a gente não é dono da razão, né? Nós estamos aqui para aprender. Exato. Verdade. E todo mundo assim meio bloqueado. Oi? Pessoas, né? A Di tá perguntando se tem perguntas, que tá tudo quietinho. Tá todo mundo quieto, calado. Acho que a explicação deve estar boa, né? Porque ninguém está Fazendo. ou então está frio. Mas vamos lá. Já aí a gente passa então para o cardíaco, que é onde você falou, é o chakra do magnetismo, né? Aqui que está o nosso sentir, né? Profundo, né? Quando a gente fala de coração, às vezes parece que é só relacionamentos, né? E na verdade o magnetismo ele não deixa de ser relacionamento, né? Na verdade ele é um relacionamento, né? Quando você entra exatamente no campo do outro, né? Quando você entra na posição do outro também, porque isso é magnetismo, né? Que é aquilo que estava acontecendo naquele vídeo, né? É trabalhando a energia do magnetismo, né? Então liberando tudo isso, tornando a coisa fluida, né? Mas dentro desse chakra aqui, né? Quais são os maiores sentimentos, né? Que a gente tem aqui dentro, né? Mágoa, né? Esse é um dos principais, né? E que se a pessoa não entender que a mágoa só está afetando mais ela do que o outro, né? Não adianta, não tem jeito, não tem como a gente fugir disso. Quando eu estou magoado com alguém, quem está doendo mais diante de tudo isso sou eu. Está sofrendo muito mais para mim, né? Então, eu preciso chegar num ponto para poder liberar isso, né? Tirar esse sentimento de dentro de mim, porque isso atrapalha o magnetismo, né? Isso atrapalha essa energia que a gente manda para o coração, né? Que a gente manda do coração para outras pessoas, né? Aí tem as tristezas, né? Os ressentimentos, né? Como a gente é ressentido, né?
Como a gente se dói por qualquer coisa, sabe? Parece que todo mundo faz, tem aquelas pessoas que tudo que alguém fizer, eu era muito assim, né? Quando eu não conhecia, não tinha conhecimento. Qualquer coisa que alguém falasse, eu já achava que era para mim, sabe? A pessoa falou ali, ó, fulano de tal, assim, assim, assim. Eu falo, nossa, eu acho que ele tá falando isso porque eu também sou assim, né? Acho que é uma indireta para mim, sabe? Eu vivia nessa neura. Tudo que todo mundo falava era como se fosse para mim, né? E aí eu ficava ressentido com as pessoas. E às vezes a pessoa não estava falando nada, não tinha nada a ver comigo, sabe? E a gente precisa liberar esses ressentimentos. Por quê? Porque isso faz com que o nosso chakra do coração ele se feche, ele se tranque, né? E aí é onde a gente tem a questão de não conseguir confiar em mais ninguém, né? Até vou fazer um gancho aqui. Quando a gente fala de abuso sexual, né? Eu não consigo falar para vocês que o abuso sexual ele trava só um chakra. Não, ele trava vários. Então ele vai travar desde o raiz, aí ele vai travar a área da sexualidade, ele trava o plexo solar, aí ele trava o cardíaco, né? Então tem alguns conflitos que a gente passa na nossa vida que não é um chakra só que é bloqueado. São vários. E aí você precisa ir trabalhando em cada um deles. Porque você vai bloqueando várias áreas da sua vida, né? Então, travou aqui, eu estou magoado, eu passei por um casamento que não deu certo, né? Fiquei magoado, sofri, não consigo liberar o perdão. O que acontece? Isso tudo vai bloquear, né? Ou uma amizade, uma amiga de faculdade que me traiu, não sei, sabe? Tudo isso vai travar, né? Eu tenho uma prima que ela se separou recentemente e ela estava fazendo terapia, né? E eu achei tão lindo que ela falou assim: eu liguei pro meu ex-marido e marquei um jantar com ele. Acho que depois de tipo 1 ano, 2 anos que eles estavam separados, né? E ela passou por traição, né? Tá. E aí ela falou assim: marquei um jantar com ele. E ele foi todo feliz, achando que eu ia voltar com ele. E aí chegou no jantar, ele lá todo se achando, tal, que ela ia pedir para voltar, que não sei o quê, e ela olhou para a cara dele e falou: eu te convidei aqui para te agradecer pela pessoa que você foi, pelo marido que você foi, pelo filho que você me deu, por todas as coisas boas que a gente viveu junto. Então eu precisava olhar nos teus olhos e dizer tudo isso para você, que o quanto bom você ter vindo para minha vida. Mas agora eu estou pronta para seguir o meu caminho para um outro relacionamento. Assim, sabe? Ele não acreditava, né? Ele não acreditava. Porque ela conseguiu, sabe? E quem realmente ficou livre foi ela. Exato. Né? Porque fluiu a coisa, né? Então, Vanderlei, mas eu fui violentada lá na minha infância, porque é um parente meu, que isso grande parte dos parentes que acontece, né? A gente sabe disso, já estudo. É aquelas pessoas que estão perto, principalmente quando é criança e adolescente. Quanto mais perto é o perigo, né? Eu não consigo perdoar, minha vida travou, eu não sei o quê. Cara, tem que perdoar. Você não queira viver mais junto. E ok, cada um tem o seu caminho. Mas liberar o perdão, sair desse processo, né? É você abrir uma porta para poder ser feliz novamente. E só através de desbloqueio mesmo, de trabalho terapêutico, você não vai conseguir perdoar do dia para a noite. Eu não vou fazer uma sessão ali em você e você vai sair, perdoei todo mundo. Não, isso é para fora. É um processo. Né? E chega um momento, igual a minha prima, quase 2 anos, para poder conseguir perdoar o marido dela. E ok, agora cada um seguiu a sua vida. Né? É você abrir a porta e falar assim: pode chegar alguém, eu estou pronta para receber outra pessoa. Né? Porque senão, o que vai acontecer? Sinto muito lhe informar, você vai arrumar uma outra pessoa que vai te machucar, porque você está emanando essa energia e vai. Vai. Não é verdade? Uhum.
E como que esse desbloqueio acontece? Inspiração, consciência de coração, né? Eu me abro para receber, ó, faz aí comigo, Michelle, você e a Dilene, vocês duas estão, ó, eu me abro para receber mais amor. Para receber muito amor. Muito, 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 muito. Amor. É isso, sabe? É realmente a gente se abrir, é o se dar, né? Então eu estou pronto a dar amor, mas eu estou pronto para receber amor, sabe? Isso é fantástico, isso é fantástico. Porque, como eu digo, pessoas feridas machucam pessoas, Sim. Sim. né? Às vezes a gente quer espelhar os nossos relacionamentos anteriores e no futuro e vai quebrar cara, não vai dar certo. Vai se trabalhar primeiro, né? Ai, sair de um casamento, não consigo viver sem um homem, misericórdia. Ou sair de um casamento, não consigo viver sem uma mulher. Gente, misericórdia, para com isso. Vai olhar para você, para. Shhh, respira. Olha para você primeiro, depois você pensa em arrumar uma outra pessoa. Eu não Se dê consigo valor. água sem comida. Sem um homem meio relativo isso. Oi? Eu não consigo viver sem água, sem comida. Isso eu não consigo, mas sem um homem é muito relativo. Não que não seja importante, né? A presença do masculino, Sim. mas não é a sobrevivência. É lógico. E outra, mas assim, né? Quando eu estiver pronta, tô aqui. Eu me abro e recebo. Até Mas lá no caminho, sabe? Que a gente vai desviando, faz uma curva, faz outra e vai indo. você tem que entender, né? E você precisa entender quando você está curada, porque aí você permite essa pessoa chegar, né? Porque enquanto você não estiver curada, se você permitir, vem alguém que não vai dar certo. Vem Exato. tranqueira, né? Vem Vem as tranqueira. tranqueiras. Exatamente, né? Então, chakra cardíaco aí, né? E o magnetismo que nós já falamos, né? Essa questão do magnetismo. Chakra de cor verde, tá? Ele é verdinho aqui, também aqui, pulsante aqui no coração. Aí vamos lá para o chakra laríngeo. Esse eu falo que é um dos principais. Gente, é o que eu mais pego paciente com esse chakra bloqueado. Assim. É absurdo o quanto o laríngeo ele bloqueia, né? Porque ele está ligado aqui, né? Ele está na nossa garganta, é a comunicação, né? É aquilo que eu expresso para o outro, eu expresso para o mundo, né? E eu expresso para mim mesmo, né? É onde eu falei para vocês também, é na hora lá do vamos ver, né? Que a pessoa não consegue soltar o barulho, né? Às vezes é isso aqui que está travado, sabe? Não é só o segundo chakra, né? Não é só o sacral ali. Às vezes é o laríngeo também que está bloqueado, de você não conseguir comunicar o teu prazer para o outro, sabe? Tem um monte de gente com o laríngeo travado, né? E por que isso? Porque muitas das vezes nós fomos ensinados a engolir, né? Engolir tudo aquilo que vem. Então, é aquela questão, né? Cala a boca, que a gente escutou na infância. Você não tem direito de falar. Você não pode falar nada aqui, porque você não paga a conta. Né? Quando a gente é criança, a gente foi ouvindo todas essas coisas, né? Então, a gente... Ou então, por exemplo, um exemplo claro, né? A criança ali falou uma coisa mais voltada assim, para a área da sexualidade, né? Cala a boca, menino, você não pode falar sobre essas coisas, né? Aqui não é lugar, né? Então, isso tudo vai bloqueando o nosso chakra laríngeo, né? E também quando a gente não consegue dizer o que a gente sente, né? Tem pessoas que elas não conseguem falar o real sentimento delas, né? Elas guardam aquilo ali dentro delas. Por quê? Porque também lá atrás, na infância, uma boa parte, a gente vai, olha, a nossa infância eu falo que é uma coisa absurda, né? O quanto que o sistema nos programa, né? E a gente não conseguir expor, né? Tem gente que fala assim, eu não consigo falar que eu te amo, eu não consigo falar que eu gosto de você, né? Por quê? Qual motivo? Quem te podou de não poder falar isso?
tem uma... Acho que eu vou fazer no nosso evento. Tem uma atividade que eu faço, que é um movimento lá que a gente faz, né? E eu falo para a pessoa falar um negócio, né? O YouTube vai travar, viu? Melhor você deixar lá para vivência. E aí a pessoa não consegue falar, sabe? Ela olha para você e fala... Não, ela não consegue falar. Literalmente, ela não consegue falar. Aí a última que eu fiz, teve um rapaz que eu falei para ele, era uma apresentação, uma coisa simples, sabe? E eu falei, ó, fala assim, 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 assim. Vira para a pessoa que está de frente para você e fala isso. E aí as lágrimas dele começou a cair. Sabe assim? E ele olhava assim, ele falava, eu não consigo, né? E as lágrimas caindo, 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 caindo. E você fala, gente, a que ponto que nós estamos travados na vida de não conseguir se comunicar com o outro, sabe? É como se a voz da pessoa perdesse a expressão, a liberdade. Te podaram. Dentro do Sagrado Feminino, da ginecologia natural, a gente estuda a conexão do alto com... Aí quando a gente fala de laringe, a gente fala de canal... Uau! Trava aqui, trava embaixo. Então a penetração desce porque aqui está travado. Sim. Você bloqueia essa região para conseguir fazer com que o vaginismo, desde que o vaginismo é uma manifestação involuntária, né? Ele deixe de acontecer e você consiga liberar as causas emocionais. Sim, no tanto a gente também tem essa ligação, né? Na verdade, está aqui, está ligado na mulher especial, né? Principalmente, né? Trava aqui, travou aqui, né? É muito interessante isso, né? Foi legal essa pontuação. Eu não ia comentar sobre isso, mas foi legal. Então, assim, é olhar e falar assim: a minha voz tem valor. Eu acho que esse é uma das, sabe? A minha voz tem valor, né? Chega de só se calar e deixar fluir, sabe? Eu expresso a minha verdade. Eu gosto de usar muito essa frase, sabe? Eu expresso a minha verdade através da minha voz. Achei ruim quem quiser. Eu vou acelerar aqui, que senão a gente vai passar muito horário. Então tem um azul clarinho, né? Esse chakra ele é um azul bem claro. Aí nós temos o sexto chakra, que é o chakra frontal, né? Que está aqui no meio da nossa sobrancelha, bem nesse ponto. Que aí ele vai fazer uma ligação aqui atrás, né? A gente trabalha muito essa questão da glândula pineal. Né? Então, sempre quando eu trabalho aqui, eu gosto de trabalhar aqui o fundo também, né? Atrás da nuca, né? Com alguns toques bem sutis para que a gente possa realmente expandir a visão da intuição, né? Porque aí que está realmente a nossa intuição, é aquilo que nos diz assim, sabe aquela situação que você fala assim... Tá, será que eu faço? Alguma coisa está falando para você, não faz. Aí você fica, será que eu faço? Ou será que eu não faço? E a tua intuição está ali falando, né? Tem um professor meu que ele falava assim, gente, nosso corpo, ele veio programado como um Tesla. Vocês sabem o que é um Tesla, né? Sim. É o carro de última geração dos Estados Unidos, que anda sozinho, né? Quem não sabe o que é um Tesla, é um carro de última geração dos Estados Unidos, e que ele tem toda a geração, ele anda sozinho, ele dirige sozinho, tudo, e o nosso corpo é exatamente isso, né? Ele veio programado com todas as ferramentas possíveis e impossíveis, né? E aqui no nosso terceiro olho a gente tem total intuição de tudo que a gente vai fazer. Aqui a gente consegue enxergar se aquilo é certo, se aquilo é errado, né? E aí, o que acontece? As pessoas, às vezes, elas não abrem, né? Esse terceiro olho, né? Tem gente que outro fala assim, né? Tipo, você se bate de costa, né? Aí, vem a pegadinha. Não tem como fugir disso, né? Às vezes você se bate assim de costa, né? E aí você fala, eu não tenho olho nas costas, né? Só tenho 2 olhos. Mentira, você tem 3. E você não entendeu ainda. Tem um aqui, ó. Que é aquilo que é a nossa intuição, é onde a gente não fica mais preso no racional, né? A gente se abre para o espiritual, sabe? Entender que isso aqui é só uma passagem,
que é só um tempo aqui que nós estamos passando, né? E aí isso nos dá clareza. Então, quando você tem esse terceiro olho aberto, isso vai te dar clareza para você seguir na vida, né? Tem lá, acho que o primeiro vídeo, acho que você também, eu coloquei, marquei vocês também, que tem uma japonesa que eu estava atendendo, e aí eu estou trabalhando exatamente essa questão do terceiro olho dela, né? Por quê? Porque ela estava em migração de profissão, né? Ela pediu demissão e ela fez cursos de terapia e ela não conseguia, ela não conseguia se ver na terapia, né? Cuidando de pessoas. E o medo, né? Aí volta pro medo, aí vai lá pro raiz, né? Você entende? É um processo. Mas por quê? Porque primeiro de tudo está aqui, o bloqueio está aqui. Ela não consegue se ver naquela posição. Então você tem que abrir esse olho para você conseguir enxergar você naquele lugar. Porque para o universo não tem tempo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí é quântico, né? Não vou entrar no mérito quântico, senão a gente vai aprofundar um negócio mais aqui. É atemporal. Então, atemporal. Exatamente. Exatamente. Então, você precisa se ver nessa posição. Quando você consegue se ver nessa posição, e aqui você abriu isso aqui, e aí tem uma outra questão, né? Quem tem isso aqui muito fluido, né? Aí você vai trabalhar com uma pessoa, não adianta, né? As coisas aparecem, não tem jeito. Às vezes o paciente não te fala nada. Eu falo que terapeuta, que trabalha com energia e que trabalha com integrativo, ele precisa trabalhar o sexto chakra. Porque tem muita coisa que o paciente não conta, e aí você vai ter que ter esse olhinho aqui aberto para poder colocar a mão onde é preciso. Porque senão não flui. E aqui a gente tem um azul índico, se eu não me engano, azul índico, isso. É um azulzinho mais forte, né, como cor. E aí, terminando, né, para a gente formalizar, e a gente tem aqui em cima do topo da cabeça, né, que é o chakra coronário. Esse chakra, ele tem o básico, né, o intuito dele, que é um dos mais importantes para mim, que eu falo, que é o contato com a espiritualidade, né, o contato com o divino, é o contato com Deus, seja lá o que a pessoa quiser usar essa palavra, né, que nos conecta realmente com o nosso propósito de vida, né. Então, se eu falar para vocês, o Vanderlei virou terapeuta porque ele não tinha outra coisa para fazer. Não, porque é propósito. Não adianta, né? A Michelle foi ser fisioterapeuta e terapeuta integrativo por quê? Porque ela quis? Não, porque é propósito, é cuidar de pessoas. Dilene é a mesma coisa, porque é propósito, né? E a gente foi chamado por um propósito, e o propósito ele está aqui. Né? Essa ligação que a gente tem com a espiritualidade, com o sagrado, e digo mais, com o todo, com o planeta todo, né? Porque nós somos instrumentos nesse planeta. A gente não está aqui por acaso. Não é por acaso que nós estamos cuidando de pessoas. Não é por acaso que hoje nós estamos conectados, nós três aqui. Não é por acaso que tem pessoas que estão aqui nos assistindo, que estão aqui nessa live, né? É propósito, sabe? E talvez hoje o teu propósito seja estar aqui ouvindo, porque você está toda bloqueada, e que você vai se desbloquear, porque amanhã o teu propósito é ajudar outras pessoas, né? Porque o meu propósito foi me curar primeiro, né? Só que aí o propósito vai embora, né? Ele vai junto. Eu cuidava de pessoas de outra forma. Hoje eu cuido de pessoas de outro jeito, né? Porque o meu propósito, ele foi se adequando àquilo. Sim. Só que nem todo mundo dá propósito para a sua vida. E isso é o mais triste, né? Porque é fácil falar assim, mas Deus tem um propósito para mim. E aí eu te pergunto, e você está dando propósito para a sua vida?
Porque Deus pode te dar um propósito, mas você está dando propósito para você? Sabe? Ou literalmente você está se sentindo cada vez mais vazio? Vazio de espiritualidade, vazio de Deus, vazio de desconexão. Desconexão com você mesmo. Que é aquilo que eu estou falando na live no começo. Tem pessoas que estão vivendo por viver, elas não têm mais propósito. Então, eu preciso entender qual que é realmente o meu propósito. E ver se isso faz sentido para mim. E quando eu dou esse propósito, as coisas fluem, né? Então, tá sem direção, dá propósito. É necessário propósito. E o propósito vai ligar com o terceiro olho, com a espiritualidade e uma série de outras coisas. Eu acho que deu para dar uma resumida, né? Para não passar muito do horário. E como que a gente pode se conectar com esse propósito, Vanderlei? Como que eu me conecto com esse propósito? Primeira coisa, busca se conectar com a natureza, ser humano. Busca se conectar com a natureza como um todo. Ah, eu não tenho um Deus assim, uma estátua, um negócio. Não, não tem. Se conecta com a natureza. A natureza foi criada por ele. Tudo aqui no universo é ele, né? Então começa a se conectar com a natureza. Se conectar com a divindade interna primeiro, né? Exato, exato. Com o fluxo da vida, né? Sim. Se conecta com o sangue que está circulando dentro do teu corpo. Você já parou para analisar que se, por exemplo, o teu sangue parar aí, o que vai acontecer com você? Morte. Morte. Como a gente falou no início. Parou, estagnou, morreu. Fluiu, movimento, vida, não adianta. Isso é propósito. Mas é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida aí? Vocês têm alguma pergunta? Eu tô até triste, ninguém pergunta nada. O pessoal tá muito... Eu gosto de fazer bastante quando eu estou na procrastinação. Oi? Você está na procrastinação? O quê? Quando eu sinto que eu estou na procrastinação, sinto que eu estou sem energia, eu gosto bastante de tomar banho. Não importa. Eu sinto que a força do sol, da luz do dia, ela me reenergiza e eu consigo ter mais clareza para algumas coisas. Se eu tomar então cachoeira de chuva, aí eu falo que eu dou pirueta, que fica mais intenso ainda. Mas o sol tá mais fácil às vezes. Então, mas aí na verdade tem um significado aí por trás, né? Tem todo. Tem todo. Então, a gente pode as pessoas aqui nas ações, falam, se você não pode fazer uma coisa, é possível. Se você não está no meio da natureza, você pode mexer. Nossa, ele picotou tudo, eu não entendi quase nada que você falou, senão eu vou falar besteira aqui. Eu falei assim, quando você não pode fazer uma coisa, faça o possível. Se você está na natureza, no parque, num sítio, em algum lugar, você vai e mexe no lugar. Sim. De alguma forma. Não estou banho, você mexe com uma coisa, faz um carro, se conecta com outras formas, mas eu acho que a tua internet deve estar numa baixa, porque ele tá picando muito. Eu não sei se é só para mim, pessoal. Dá só um toque aqui, vê se todo mundo tá ouvindo que a Michelle de repente é para mim, tá? Até para ver se, não sei se está conectado no seu modem mais perto, Mi. Não, a gente está na sala da minha e às vezes eu fechei a porta e o sinal não chega tão bem. A Nath colocou que estava travando mesmo. Então eu vou pedir só para você, desculpa, mas só para você repetir de novo. Peraí, que agora eu me perdi. O pessoal está assistindo, o pessoal está assistindo, está todo mundo falando, está travando, está picotando. Então eles estão ligados na live.
certo, assim, porque grava aí não fica claro, né, algumas coisas. Bom, eu disse que eu preciso me conectar com a natureza, não consigo ter atividade de algumas coisas, eu faço o que é. Então, o que que é possível? Vaso de planta, fazer um chá com a intenção de estar com a erva, tomar meu banho de sol, energiza. Se eu posso, eu vou para cachoeira, outros movimentos, mas aí eu fico muito mais. Quando eu vou para cachoeira, clandestino, sempre com uma garrafa de água, eu trago a água, posso fazer os com ela também. Então, vários movimentos. O Yumi está dizendo aqui que não é esclarecedor, tudo, só agradecer por essa oportunidade. Ainda deu uma travada também, só para avisar, mas assim, só vou reprisar ali algumas coisas que ela falou que eu peguei aqui. A verdade é que ela quis dizer assim, contato com a natureza. Então, para mim, quando ela se sente que ela está nessa procrastinação, ela vai para a cachoeira, ela faz vários contatos com a natureza para aquilo que faz sentido para ela. Entende? Foi um resumo daquilo que a gente estava falando aqui. Porque para cada um, uma coisa vai fazer sentido, né? Algo vai fazer sentido. Gente, eu quero terminar aqui com um exercício rápido para a gente não se prolongar muito. Dizer para vocês que sábado agora, no dia 6 de setembro, nossa, julho, olha eu de julho, só se for do ano que vem. A dia 6 agora, nós vamos estar com o workshop lá no Espaço Florescência. Nós vamos trabalhar essa questão, né, do Tantra. Então, usando o nosso corpo, usando a nossa respiração, vai ter diversas atividades lá. São 4 horas de evento, começa às 2 horas da tarde, vai até às 6 horas da noite. E nós vamos fazer um trabalho bem legal lá. Se possível for, eu também vou atender algumas pessoas dentro daquilo da nossa programação, né? Talvez você pode ser um escolhido para ser trabalhado lá, né? Não sei, porque não vai dar tempo de atender todo mundo, isso é fato. Até porque a gente precisa se soltar primeiro. Então, precisa ter todo soltado do corpo, voltar para o corpo, né? Até porque o nome do workshop é Voltar para Si. Tá? Então, a gente tem algumas vagas ainda, né, Mi? Que dá para se inscrever ainda, tá? Então, sábado, no Espaço Florescência, na cidade de Guarulhos, as meninas depois passam o endereço certinho. A gente tem essa oportunidade e vamos esticar aquele valor para o pessoal que está aqui na live agora assistindo. A gente estica o valor que foi passado na semana passada, tá? Que é de R$ 99. Uma vivência de 4 horas, tá? Onde eu prometo para você que, igual você chegou, você não vai sair. Eu não posso te garantir 100% da cura, até porque eu não sou Pai de Santo, nem Jesus Cristo, nem ninguém, né, para poder fazer. Mas se você se permitir a ter essa vivência, a vivenciar com a gente esses momentos, eu peço que você chame as meninas aqui, coloca aí embaixo eu quero, e elas vão entrar em contato com vocês e fazer a inscrição de vocês, tá? A Lami está colocando lá, dia 6/9, às 14 horas, no Espaço Florescência, no valor de R$ 99. Ok? E vamos para o nosso exercício? Bora! Bora! Então, eu vou pedir, todos que estão aqui, nesse momento, que vocês sentem aí confortavelmente na cadeira de vocês. Vou pedir para vocês fechar os olhos. Vocês me falam aí, por gentileza, só se, principalmente vocês aí, que vocês têm o áudio, se dá para ouvir a música de fundo. Dá sim. Tá muito alto ou não? Não. Não? Então, beleza.
Vou pedir então para que vocês sentem aí confortavelmente, fechem seus olhos. Respira fundo. Inspira profundamente, solta o ar pela boca. Sente a sua coluna nessa cadeira, nesse sofá, aonde quer que você esteja. Feche os olhos e sinta essa vontade. E apenas respire profundamente. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. E quando você solta pela boca, vou pedir para você, se você sentir, de soltar um barulho junto. E agora com os olhos fechados, leve sua atenção para a base da sua coluna. Bem na base da coluna. Inspire profundamente, imaginando uma luz vermelha entrando por esse ponto. É como se o ar entrasse pela base da sua coluna. Em uma luz vermelha. Isso. Respira profundamente. E quando você exalar o ar, você vai dizer: eu estou seguro. Eu pertenço à vida. Isso. Respira profundamente e solta o ar, estando seguro, com a sensação de pertencimento à vida. E nesse momento, vai levando a sua atenção para 2 dedos abaixo do seu umbigo. Vai trazendo essa respiração para a região do chakra sacral. E comece a imaginar, através da sua respiração, uma luz laranja entrando exatamente por esse ponto. Respira profundamente e solta o ar. E após fazer 2 respirações, se permita a sentir prazer. E diga: eu me permito a sentir prazer. E diga: eu mereço viver com alegria. E vá respirando e deixando a luz laranja fluir no chakra sacral. E nesse momento, leve a sua atenção até o abdômen, acima do umbigo. E vai imaginando uma luz amarela entrando exatamente no ponto do chakra plexo solar. E permita que essa luz vá crescendo
na boca do seu estômago e respirando profundamente, soltando ar. Você diz: eu posso. Eu escolho a minha vida. E com essas afirmações, respira profundamente. E vai permitindo agora que essa energia vá subindo até o centro do seu peito, até o chakra cardíaco. E imagine agora uma luz verde entrando suavemente, crescendo, expandindo bem no centro do seu peito. Respire profundamente e exalando o ar, você diz: eu me abro para dar e receber amor. Mas agora é como se a força do magnetismo do teu coração começasse a atrair, através dessa luz verde, todo esse amor. Se permita receber isso. Isso. E quando você recebe, você tem para dar. Então, emane também esse amor para as pessoas que te feriram. Isso, 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 isso. E ainda assim, com toda essa sensação do magnetismo, você vai subindo agora pelo chakra laríngeo. Subindo até a tua garganta. E nesse momento você começa a ver uma luz azul clara adentrando exatamente pelo ponto da tua garganta. Vai respirando, exalando o ar. E aí nesse momento, de preferência nesse momento, se você sentir, solte algum som através do chakra laríngeo. Nesse momento, há pessoas às vezes que gritam, que choram. Isso. Sinta a liberdade de tirar aquilo que te trava exatamente nesse ponto. Aquilo que te impede de te comunicar, você que não consegue se comunicar. Às vezes não consegue se comunicar na internet, abrir uma live como essa e falar. Sente isso, exala, coloca para fora. Respirando e soltando. E aí você pode dizer: eu expresso a minha verdade com amor. Isso. Sente isso. Sente isso. E se você sentir agora, faça um movimento com as suas mãos em frente ao chakra laríngeo, como se você tirasse alguma coisa daí. Isso, 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 isso. Isso. E agora, subindo um pouquinho mais, vai levando toda essa clareza, toda essa comunicação agora
para o chakra frontal, que está entre as suas sobrancelhas. E agora imagine uma luz violeta, ou até mesmo um azul índigo. A luz violeta é porque esse chakra ele se conecta diretamente à nossa intuição, que também logo faz contato com o chakra coronário, que está no topo da cabeça. E imagine agora essa luz entrando pelo chakra frontal, esse azul índigo se transportando agora por toda a tua glândula pineal e subindo pelo chakra coronário e fazendo contato diretamente com o divino. Respira fundo e exala o ar. E diga assim: eu confio na minha intuição, eu vejo com clareza, eu confio no fluxo da vida, porque eu faço parte de um todo. Parte de um todo. Isso. E agora, de olhos fechados ainda, eu vou pedir que você esfregue a sua mão. Como se você estivesse esquentando ela. Isso. Isso. Vai esquentando ela. Respirando, exalando. Isso. Vai esquentando ela. Não para. Esquenta ela. Isso. E no momento que eu falar, que eu ordenar, eu vou pedir para que você vai abrindo a sua mão bem devagarzinho. Não é agora ainda, continua esquentando. Você vai abrindo ela bem devagarzinho e é como se uma esfera fosse crescendo. Você vai fazer como se fosse um cubo. Isso, pode ir abrindo bem devagarzinho. Isso. Isso. Tenta juntar as suas mãos, veja se você consegue, se tem uma força aí dessa esfera fazendo a ponto que você não tenha junção. E vai brincando com essa esfera, é como se você estivesse passando a mão para cima, para baixo. Vai brincando com ela. E eu vou pedir para que você comece a ver uma luz violeta nessa esfera. E você vai levar essa esfera ao chakra que você acha que faz mais sentido para você agora. Isso. Para mim, eu coloco no meu chakra frontal. E coloco a mão também atrás da minha nuca. Isso. Tem algumas pessoas que vão colocar no laríngeo, outras pessoas vão colocar no cardíaco. E agora deixa essa esfera fluir dentro de você. Isso. Deixa essa energia dessa esfera fluir nesse chakra. E aí, respirando profundamente, sente o que o teu corpo está dizendo para você. Isso. Deixa liberar. Libera as emoções. Libera. Isso. Todos estamos conectados. Todas as pessoas que estão nessa live estão conectadas de alguma maneira. Isso. E no seu tempo, no seu momento, bem devagarzinho, vai soltando o corpo, vai relaxando. E vai abrindo os olhos, bem devagar, lentamente.
Eu vou pedir para as pessoas que fizeram o exercício, se puder escrever aqui nos comentários qual foi a sensação. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. É bem rápido, gente. Tem mais uns 3 minutinhos aqui. E enquanto eles estão escrevendo, eu queria ouvir de vocês, meninas. Como que foi aí para vocês? Bom dia. Bom dia. Voltei, maravilhoso. Foi assim. Peraí, deixa eu desligar o meu som aqui, Dilene. Pronto. Para mim foi assim um momento de limpeza e, sabe, eu sentindo cada limpando e com a interna muito forte, né? E aqui no total, então, foi. Eu senti mesmo essa índico aqui e ela ia para o alto. Fantástico. Uau, fantástico. Sua energia fluía. Eu vi. Foi engraçado que eu vi o seu corpo gritava, assim, sabe? Ele foi pulsando de uma maneira, assim, que foi bem interessante, assim. Liberei geral. Me conecto muito fácil com o então ele me entrega todo. Ó, colocou aqui, foi muito bom, a Silvana colocou, foi bem relaxante. Mãos, muito cansaço nas pernas, exatamente isso. Coisas que precisam de desbloqueio. Maravilhoso. Gente, é isso, eu não vou puxar mais o assunto. Isso aqui é online, assim, né? Eu imagino o presencial que vocês vão sentir lá. Então, você que não fez sua inscrição, faça, porque a gente tem bastante coisa para trabalhar lá no workshop. Eu sou grato a cada um de vocês que estiveram aqui. E não se preocupem, viu? Ninguém vai ficar pelado lá. É um workshop de dança, mas ninguém vai ficar pelado, não. Nós vamos trabalhar de novo mesmo. A Yumi tá falando ali, alegria, mas depois a garganta parou tudo e assim, Travou. Exato. Por isso que eu falei, levar exatamente aonde precisa, aonde é necessário. Lógico que aqui é só para vocês entenderem como que funciona o processo, né? E aí precisa realmente de um trabalho um pouco mais profundo. Yumi, estou te aguardando lá. Dia 6, sábado agora. Vamos lá. Oi? a gente também tá aguardando. Exato, vocês também. É sobre isso. Gente, gratidão pela oportunidade. Peraí que tem gente falando ali. Que pena que não vou estar em viagem. Ela volta no domingo. Mas vai ter outras oportunidades, né? Com certeza terão outras oportunidades. Gente, me perdoa aí pelo horário, mas eu queria entregar aquilo que eu prometi e é isso. Meninas, agora eu deixar vocês finalizarem, porque a live é de vocês. Eu só tô de passagem. A live é sua. Nós só estamos para... Então, meninas, pessoal, também gratidão por estar participando aqui conosco com o Vanderlei e com a presença de vocês aí nos experiência única e tirar as travas. Mi e Dilene, a próxima vez que a gente for fazer live, vai ter que ser mais perto do coisa, porque tá picando demais. O povo não tá entendendo o que vocês estão falando, não. A gente faz lá na minha sala, que é mais perto do... Exatamente, porque tá picando muito, tá? Mas a gente entendeu que tá tudo certo. Beijo grande para vocês. Até sábado nos vemos pessoalmente. Tchau, tchau. Até sábado.